Olá, bom dia para você. Cerca de 6 milhões de passageiros usam o transporte público todos os meses em Campinas. E essa é uma tarefa cada dia mais difícil. Eles reclamam de falta de estrutura, de atraso dos ônibus e muitos outros problemas. Por isso, o número de passageiros vem caindo ao longo dos meses na cidade. O levantamento é das próprias empresas que prestam o serviço. Em abril, a queda chegou a 10%, o maior índice dos últimos 10 anos. Olha só. No corredor da Avenida João Jorge, onde passam mais de 50 linhas do transporte coletivo de Campinas, não é difícil encontrar usuários que reclamam, e muito, da qualidade dos nossos ônibus. Ônibus atrasado, ônibus quebrado, ônibus lotado. A gente paga passagem caríssima e tem que ainda andar em pé no ônibus. Pagar R$ 4,50 para uma qualidade, ônibus que quebra. Péssimo, a qualidade péssima. Acho um absurdo o que os nossos governantes fazem com o povo brasileiro. E todos os dias no WhatsApp do jornalismo da VTV chove fotos e vídeos mostrando situações como essas. Ônibus sujos por dentro, bancos quebrados, até vidros destruídos com veículos circulando ou então com pedaços faltando, como esse flagrante que gravamos hoje de manhã. E quando chove, então? Esse outro flagrante, feito por um usuário da linha 348, que liga a estação Cidade Judiciária à Vila Marieta, mostra que era mais fácil os passageiros estarem tomando chuva na rua que se molhariam menos. O ônibus em questão está com 12 anos de uso, 2 a mais que o máximo permitido pelo sistema de transporte. E isso sem falar nos carros que quebram, atrapalhando a vida de todos. Diariamente são dezenas de exemplos como esses. Ou quando os veículos quase não causam uma tragédia, como esse ônibus que pegou fogo dentro do terminal Ouro Verde. Com uma tarifa de R$ 4,50 para quem paga em dinheiro, o que a população espera é uma qualidade pelo menos na média do transporte. E até isso está longe. Não à toa, o número de passageiros que utiliza o sistema Intercamp despencou nos últimos meses. Em abril deste ano, a queda chegou a 15% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram pouco mais de 6 milhões de passageiros em 2017 contra 7 milhões e 400 mil em 2016. O menor número em 10 anos, quando o Intercamp já estava operando, mas ainda em fase de consolidação. E isso é reflexo da falta de confiança que o campineiro tem com o transporte público da cidade. E também pudera. Este ano, nenhum ônibus novo foi entregue. E isso porque existe um grande número de veículos que precisa ser substituído. Para piorar, vieram apenas veículos usados, grande maioria do Rio de Janeiro. A licitação para trocar as empresas parou. Não há mais nenhuma notícia com relação a isso. Em 2005, quando o sistema Intercamp começou, a licitação foi feita, só que considerada irregular pelo Tribunal de Contas. Então a administração teria que fazer uma nova licitação. Para piorar também, o BRT, a principal promessa para desafogar os 2 principais corredores da cidade, o Ouro Verde e o Campo Grande, onde nós estamos, vai ter obras que começam apenas em agosto, se começarem. Isso porque o prazo anterior era junho. A informação foi divulgada durante a assinatura de um contrato de empréstimo de 100 milhões de reais entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura. As obras devem começar por aqui mesmo. O trecho tem pouco mais de 17 quilômetros para a construção de um corredor exclusivo no canteiro central. Isso se sair de fato do papel. Enquanto isso, a população torce e pede um transporte melhor. Tá precisando melhorar. Tá, porque o valor não muda, né? Assim, tem que dar uma melhorada, porque cada dia que passa tá pior. Não, e pior é pagar R$ 4,50 na tarifa e ter o transporte aí nesse estado, né? E a nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Campinas para saber o que está acontecendo com o transporte público da cidade. Sobre isso a gente fala ao vivo agora com o repórter Felipe Pereira. Fê, o que a Prefeitura respondeu, se é que respondeu, né? Bom dia. Pois é, Vanessa, bom dia para você e para quem acompanha o VTV da gente. Não tem muito o que responder, não. A Prefeitura mandou para a gente uma longa nota em DEC, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, para poder explicar alguns dos pontos que nós levantamos. Mas, basicamente, o que a INDEC diz é o seguinte, que está monitorando o sistema de transporte de Campinas, fazendo as adequações que julga necessária para poder se adequar a essa nova realidade, né, da queda de passageiros, mas não respondeu a questão principal que nós fizemos, com relação à licitação do transporte coletivo.
Como a gente explicou na matéria, tem uma licitação que precisa ser feita porque a anterior foi considerada irregular pelo Tribunal de Contas, mas até agora ela não saiu do papel. Até uns meses atrás, inclusive conversando com o secretário Carlos José Barreiro, a gente ficou sabendo que a licitação deveria acontecer logo após a licitação do BRT, logo após que todos os trâmites do BRT estivessem finalizados, especialmente a assinatura da autorização, enfim, todas essas questões. A assinatura do BRT foi ontem. Na verdade, ontem foi assinado um empréstimo aí de 100 milhões de reais entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal para poder financiar o resto do valor do BRT. Mas isso já estava meio que previsto, só que as obras, só que a tal da licitação do transporte ainda não aconteceu. A gente também questionou com relação ao próprio BRT. E a Prefeitura disse que ontem, né, na assinatura do contrato, decidiu aí começar as obras do BRT em agosto, até por conta dos projetos que ainda estão sendo analisados. Na verdade, são todas as questões que ainda estão sendo analisadas para verificar se não vai haver nenhum outro problema adicional em contratos, com a Justiça, com o Tribunal de Contas, enfim, com todos esses órgãos. A gente soube, o jornalismo da VTV soube, que em conversa com os funcionários da INDEC, o secretário Carlos José Barreiro, isso há 3 meses atrás, praticamente 3 meses atrás, já tinha dito que as obras iriam começar em agosto, apesar de, para a imprensa, ter dito que elas começariam em junho, no mais tardar no mês de julho. Para falar sobre a queda do número de passageiros aqui em Campinas, voltar ao foco inicial da nossa reportagem, nós estamos ao vivo em frente à sede da Transurc, que é a associação que representa as empresas de ônibus de Campinas. Na verdade, de uma forma geral, também a bilhetagem. Foi ela quem fez o levantamento. Para conversar um pouquinho, nós estamos com o Paulo Bardal, mais uma vez recebendo a equipe da VTV com tanta simpatia. Bardal, muito obrigado pela presença mais uma vez. A Transurc afirma que a queda de passageiros se dá por qual motivo? Bom dia. Olha, são vários os motivos. O principal desses motivos é, evidentemente, a economia recessiva que nós temos aqui, né, no país como um todo. Mas nós temos também outros componentes, né, que ajudam nesses números negativos. Um deles é a grande quantidade de gratuidades que nós temos no transporte coletivo urbano da nossa cidade. Então, esses fatores contribuem. E no mês de abril, especificamente, porque nós vínhamos trabalhando com uma queda de receita de cerca de 10% ao mês nos últimos 2 anos. Porém, neste mês de abril, devido aos feriados, nós tivemos apenas 16 dias úteis. E isso impactou negativamente a receita e nós tivemos uma queda de 15,4% na receita. Agora, Bardal, você estava comentando comigo antes da gente entrar aqui ao vivo no VTV da gente, que a Transurc já tem percebido quedas sucessivas que beiram os 10% mês a mês. Do jeito que está, o que pode acontecer com o transporte da cidade? Olha, nós estamos bastante preocupados porque essa limitação de receita, aliado ao corte do subsídio de 3 milhões que foi feito pela Prefeitura para esse trimestre, isso vai impactar diretamente algumas coisas que nós já tínhamos planejado, como renovação de frota, e nós temos preocupação até mesmo em relação ao pagamento de fornecedores e também dos funcionários. Então, nós estamos buscando uma equalização para isso. Se do jeito que está a situação continuar, o sistema pode entrar em colapso? Eu acho que em colapso acaba sendo uma palavra muito forte, mas o sistema hoje de Campinas ele tem uma crise decorrente desses fatores que a gente colocou, e eu acho que é o momento para nós sentarmos e conversarmos sobre uma forma de resolver isso juntos. Reconstruir de alguma forma, né? Bardal, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no VTV da gente. Nós conversamos ao vivo com o Paulo Bardal, diretor de comunicação e marketing da Transurc, que traça aí esse cenário da situação do transporte coletivo de Campinas. É o que todos nós torcemos, é o que o Paulo Bardal acabou de dizer, que o sistema de transporte de Campinas seja reformulado para que saia dessa crise que tem enfrentado. É uma crise generalizada, não só econômica, mas institucional também, de alguma forma. Todos esses capítulos a gente continua acompanhando sempre de olho bem aberto aqui no VTV da gente. É com você, Van.